Agora nós vamos conhecer um pouco da história do município de Riozinho. Como foi a formação do município, Beatriz? Bom, a formação, que se tem história, foi que começou com a estrada. Essa estrada é o início. Ela serviu de trilha dos guaranis que moravam no Vale do Paranhana, no Vale dos Sinos, e no verão eles gostavam de ir para o litoral para fazer a pesca e salgar o peixe e ter mantimento para o inverno. Como eles são nômades, faziam essa trilha. Então a estrada nasceu aí. Com a chegada dos portugueses, essa trilha virou uma passagem de tropeiros que vinham dessas mesmas zonas daqui, passavam para o litoral e dali iam para São Paulo. A partir de 1890, começaram a chegar famílias vindas da Europa. Eram colonos poloneses, húngaros, prussianos e suecos. Mais tarde, chegaram os alemães e italianos. E esse rio que atravessa aqui o município, conta um pouco da história dele. Esse rio é bastante importante porque nos forneceu a energia elétrica na época que não existia luz. Eram feitas pequenas barragens no rio e dali pequenas hidrelétricas que faziam funcionar as pequenas empresas, serrarias, ferrarias. Esse rio é importante porque ele deu o nome à localidade de Riozinho e ele corta a cidade ao meio. Foi feita essa ponte aqui em 1907 por ordem do então presidente Borges de Medeiros. Leva pra sempre a saudade. César, o que nós temos de fundamental aqui em Riozinho é a tranquilidade, é a paz, não é? É verdade, Rui. O povo riozinhense, a paz e a tranquilidade é uma consequência da qualidade de vida das pessoas, né? Então, Riozinho tem essa característica, por ser uma comunidade que predomina a etnia italiana, europeu, né, junto com os poloneses e as outras etnias, mas a característica do povo riozinhense é a hospitalidade, né, por conviver com esse contato com a natureza, né, que é uma harmonia, a natureza e o homem que faz parte da natureza, toda a Mata Atlântica e as águas de Riozinho. Voltou na lembrança o rio de minha infância. Saímos do centro da cidade e chegamos na propriedade da família Pirola. Com muita dedicação, eles preservam traços da arquitetura italiana na casa onde residem. Os italianos fazem parte da formação, da colonização de Riozinho. Chegamos aqui numa casa, numa família tipicamente italiana. Quanto tempo faz que o senhor mora aqui? Foi o seu pai que veio primeiro, evidentemente? Meu pai veio morar primeiro. E eu nasci nessa residência e vivo até hoje, né? E vivi minha vida toda aqui. Estou com 60 anos de idade. O seu Anício conta que o pai construiu a casa, os galpões, os muros de pedra em estilo europeu e, com muito orgulho, revela que a esposa e ele fabricam cestas de vime para colher uvas e fazem pipas artesanais para armazenar o vinho que eles mesmos produzem para o consumo da família. O seu Pirola me falou ali fora que fazia vinho só para a família. Vão beber assim lá em Riozinho, né, Chico? Ou a família deve ter o quê? Umas 200, 300 pessoas? Porque o que tem de pipa e de garrafão aí nessas prateleiras, hein, seu Pirola? Mas se contar direitinho, a família é grande mesmo. Não fica longe de 200 pessoas, não. Porque nós somos 12 irmãos. Depois vem todos os meus sobrinhos, né? Precisa... Aqui, vem cá, por favor. Quantos litros de vinho vai aqui? No certo eu não sei, mas vai lá ter 600 litros de vinho. O seu Pirola não bebe nada. A família não bebe nada. Brincadeira. A natureza foi generosa com o Riozinho. Um dos pontos turísticos mais visitados é o Parque Municipal do Conduto. Por que Conduto, Beatriz? Conduto porque dentro desse parque foi feita uma construção de um aqueduto para levar água até
uma moageira e foi feita em 1945. Essa moageira recebia trigo da Argentina e do Uruguai, e aqui por perto era a única moageira que fazia esse trabalho. E essa água movia uma turbina para fornecer luz para conseguir moer esse trigo. De dia usavam para fazer a moagem do trigo, e à noite forneciam uma luz para a comunidade, né? Essa construção foi feita por um visionário, né, seu Abel Preto, que foi bastante audacioso em fazer essa construção, porque ele não teve auxílio de arquitetos ou engenheiros. Ele e um amigo dele mediram fizeram as medições todas com uma régua pequena, uma réguinha de nível, e tem nesses 1.800 metros de construção, tem 92 centímetros de caimento. Hoje o conduto é considerado patrimônio do município. O local oferece infraestrutura para camping e lazer e recebe turistas de várias regiões do estado gaúcho. A comunidade também auxilia na preservação ambiental do parque. Riozinho está no meio da Mata Atlântica, praticamente, né, dona Beatriz? Riozinho tem 90% da cobertura do município é de Mata Atlântica. Ele foi considerado o município mais preservado do estado e o quarto em nível nacional, em preservação de Mata Atlântica. Tchê, quanto lugar bonito nós temos aqui em Riozinho. Saímos lá do Parque do Conduto e chegamos aqui no Lago da por baixo da água, que é muito banhado. Então você não sabe, certo, o que é que tem de fundo. Quantos quilômetros fica aqui do centro de Riozinho? 19? Da cidade? 19. 19 quilômetros. É. Todos os anos, o município de Riozinho organiza uma cavalgada chamada Cavalgada Humanitária, para levar mantimentos lá para a comunidade indígena, né, César? Rui, por que é uma cavalgada humanitária? Porque anexa a essa fazenda da Foz do Sul, nós temos uma reserva indígena do Campo Molhado e mais uma reserva do quilômetro 45. Nós, Riozinho, faz parte da 22ª Região Tradicionalistas, e alguns simpatizantes de cavalgadas, passando por Riozinho e conhecendo a reserva, surgiu a ideia de se criar essa cavalgada humanitária com o objetivo de arrecadar alimentos e agasalhos na entrada do inverno para essas aldeias. Então virou tradição, e todos os anos, no mês de abril ou maio, acontece essa cavalgada, que tem como cenário e plano de fundo essas paisagens aqui da Serra de Riozinho. Vocês sabiam que o balé, a dança, o balé, teve seu início na Itália? Eu não sabia. Luana, nos conta. O balé teve início na Itália, no século XV, em 1489, no casamento do Duque de Milão com Isabel de Aragão. Depois, Catarina de Médici levou o balé para a França, quando ela se casou com Henrique II. E a França, então, passou a ser o palco mundial do balé. E o Luís XIV já dançava balé. Ele começou quando era criancinha e com 12 anos ele se apresentou pela primeira vez na corte. Em 1830, o balé
começou na sua era romântica na França e foi o auge. E depois ele começou a decair, então os russos levaram o balé para a Rússia, para São Petersburgo, e lá então que passou a ser o Centro Mundial do Balé. Em 1813, o balé veio para o Brasil pela primeira vez, para o Rio de Janeiro, mas só em 1927, que com apresentações no balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é que o balé se expandiu realmente no Brasil. Vocês vão dançar o que pra gente? Nós vamos dançar 2 danças do Balé Gisele, e essas meninas já estão, é o 4º ano de balé delas, e elas vão apresentar então essas 2 danças em uma. Tem o nome do grupo? É Projeto de Balé de Riozinho. Paralelo Sul. Apoio Cultural Banrisul. No Palcos da Vida, dança e teatro se misturam no espetáculo Primavera. Palcos da Vida, hoje 7 da noite. O Coro dos Contrários apresenta Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. Direção Hernani Poeta. Apoio TVE e FM Cultura. Qual o papel da família na aprendizagem dos seus filhos? O que é a tarefa dos pais? O que é a tarefa da escola? Uma entidade que se destaca no trabalho de oferecer oportunidades às mulheres a buscarem os seus direitos. A TEMES, Assessoria Jurídica e de Estudos de Gênero, completa 15 anos de atividade. E ainda a experiência de um grupo de amigos que oferecem atividades esportivas a crianças e adolescentes da Zona Norte de Porto Alegre. Não perca o Cidadania, no domingo, às 8 da noite, aqui na TVE. Os juizados especiais foram criados para solucionar gratuitamente causas consideradas simples, trazendo rapidez e economia processual através da conciliação entre as partes. Dessa forma, a maioria dos casos é resolvida já na primeira audiência. Existem 2 tipos de juizados especiais: o cível, para julgar ações que não ultrapassem 40 salários mínimos, e o criminal, para resolver delitos de pouca gravidade. Uma análise sobre o jornalismo brasileiro. A mídia deve discutir a mídia como discute todos os assuntos. Observatório da Imprensa, ao vivo, terça, 10h40 da noite. Paralelo Sul. Apoio Cultural Banrisul. As belezas arquitetônicas do interior de Riozinho nos levam até a Capela São José da Baixa Grande, de origem polonesa. O templo também é conhecido como Igreja da Escadaria. Essa igreja se deu início à sua construção em 1928, com dados que temos registrados em um livro, onde já se faziam coletas para adquirir o material. Iniciando a sua construção em 1933, assim, a construção como obra, e concluída em 1940 como um todo, que foi em 2 etapas. O pedreiro que executou a obra não era um polonês, João Winter,
mas seguiu, à risca, a arquitetura europeia, polonesa. Se nós olharmos assim, a chegada dos poloneses aqui a partir de 1889, de início se faziam as casas, mas logo em seguida, não se demorava muito, se fincava uma cruz já na chegada e logo se lutava pela construção de uma igrejinha, o que aconteceu em todas as localidades aqui, que são colonizadas por descendentes poloneses. Então, a religiosidade é muito forte em todos os sentidos até hoje. Por ser uma comunidade polonesa, adotaram como segunda padroeira Nossa Senhora do Monte Claro, que é o quadro que nós temos aí, pintado à mão, uma relíquia trazida junto lá da Polônia, que nos orgulha muito, e muito mais. Hoje, muitos devotos já pagaram várias promessas por terem alcançado graças devido à nossa mãe polonesa, padroeira da Polônia, e também padroeira aqui da nossa comunidade de Baixo Grande. E vocês cultivam aqui a música, a dança, a comida polonesa? Sem dúvida, se você visitar ali as famílias polonesas, você vai comer uma chernina, vai comer um pirogue, tipicamente polonês. Na música nós temos um grupo de canto, não seria um coral, né, mas um grupo de canto que se reúne, que está fazendo até apresentações por aí. Riozinho preserva em sua natureza mais de 20 quedas d'água. Agora, igual essa que está aqui, meu filho, a gente já foi em muitas. É lindo demais. É a cascata do Chuvisqueiro. Por que Chuvisqueiro, Éder? Bom, Chuvisqueiro, pelo que vocês estão vendo, por essa névoa, por essa garoa que é permanente aqui em função da movimentação da água na queda, né? E pelo vento, às vezes vai bem mais longe essa névoa. Tem 72 metros de altura, 72 metros. E a profundidade? Ali no poço, ali tem uns 10 metros de profundidade. E os visitantes vêm muito pra cá, tomam banho, dá pra tomar banho? Sem problema nenhum, é gostoso o banho. Tem um fluxo grande de pessoas que vêm da região aqui do Vale dos Sinos, das cidades periféricas, né? É um programa muito gostoso passar um domingo aqui. Quantos quilômetros daqui ao centro de Riozinho? Daqui ao centro tem 18 quilômetros, mas para vir até a cascata não é necessário vir a Riozinho. Ele vem a Rolante, de Rolante vem direto para a cascata, né? São 120 quilômetros de Porto Alegre até aqui a cascata. Então 3 quilômetros antes da cidade de Riozinho ele já entra em direção à cascata. Estamos a 650 metros de altitude, no topo da Mata Atlântica de Riozinho. E aqui é um lugar ótimo para se ficar bem pertinho da natureza. E chegamos na pousada Três Pinheiros da Serra. Agora nós vamos falar com os proprietários aqui da pousada Três Pinheiros, o seu José e a dona Elza. Quantos hectares tem aqui na pousada? 25 hectares. O que o turista pode encontrar aqui de bom? Olha, além da simpatia da família? Muito obrigado. Olha, tudo que existe rural se encontra aqui. É trilha, vamos na visita na cascata, temos porco, cavalo, tirar o leite, ovelha, tudo que é rural nós temos aqui. Dá para fazer uma boa cavalgada aqui então? Dá para passeio de a cavalo, não tem problema. Comida, tem boa aqui? Tem, comida boa, comida caseira, né? Um bom café da manhã? Um bom café da manhã. E nós temos o café da manhã? Café da manhã se tem leite tirado aqui, tem pão que eu faço, tem as chimias que a gente mesmo faz, os embutidos são dos nossos vizinhos aqui que também tem, né? A gente faz uma coletânea Vai rolar uma galinhada mais tarde, não vai? Com certeza. Quem é que vai fazer essa galinhada? Isso vem um rapaz de Riozinho especialmente para contratado pela casa. Escuta, vai ter música ao vivo também? Vai ter. Então se prepare, já e com você. É hora da boia no Paralelo Sul. Aqui, ó, só. Que boia! Hoje chegou a minha vez. Eu implorei para a produção uma boa galinhada. E galinhada tem que ser coisa do interior, né, Adalberto? Esse povo do interior é que sabe fazer galinhada, né?
não é? É verdade. Galinhada é motivo de festa sempre no interior. Vamos jogar uma canastrinha, rola uma galinhada. Uma galinhada boa com uma canastra, um vinho, sai bem. Um jogo de bocha. Uma saladinha, um jogo de bocha. Um bom vinho do seu Pirola. É do Nise Pirola. É maravilhoso, é bom. E quais os ingredientes desta galinhada, Adalberto? Dessa galinhada, para começar, a gente coloca primeiro o óleo. Aí depois coloca uma pitadinha de açúcar para dar a cor um pouquinho. Isso que coloca o óleo, deixa esquentar o óleo. Deixa esquentar o óleo. O açúcar e deixa o açúcar ficar douradinho. Aí depois você vai colocando a carne da galinha. E isso é muito importante. Que galinha é essa? É de caipira ou é galinha caipira? Daí depois a gente vai ver que a galinha está pronta. Daí se coloca os ingredientes, né? Sim. O tomate, o alho, a cebola. Aí depois o arroz, o tempero verde vai no final. Quase no fim. É. Eu tô falando isso porque eu sou campeão da galinhada, viu? Isso. Os alemão conhecem bem o Ruipiriba lá em Horizontina, viu? É, que é verdade, né? É viajado, né? Com certeza. É. Então vamos lá, vamos fazer essa galinhada então. Adalberto, que graxedo é esse na tua mão, tio? Essa graxa aqui é um segredo que eu tenho. Eu, em vez de usar o óleo, eu uso a graxa da galinha. É mesmo? É. Vai deixar derreter a graxa? Eu deixo derreter ela, e aí depois eu tiro essa parte aqui, não deixo junto, tiro fora. Porque dá colocando óleo, dá muita gordura daí. Bom, então pra turma que tá em casa, tira o óleo fora e vai pro seu Adalberto ou vá por ti. Ponha óleo no lugar da graxa, certo? É, isso aí mesmo. Bom, nós vamos comer a tua. É isso. Muito obrigado. Então vamos lá. Tá ok. E aí, Adalberto, tá pronto? Tá frito? Tá frita, a galinha tá frita. Nós temos que agora colocar o tempero, que é a cebola, o alho, após o tomate. E o fogo? Para fritar, é um fogo baixo, alto, agora? Ele tem que ser um fogo assim normal. Não pode ter muito fogo, porque senão apura demais a cebola, né? E a cebola... Não, mas antes, para fritar a galinha. Para fritar a galinha tem que ter bastante fogo, né? Ok. Agora? Agora não, agora vamos devagar, né? Isso aqui é um fogão campeiro. Campeiro, né? Com uma chapa. Está esquentando todo... de tijolo e lajota ao redor, que dá mais espaço. O cara faz a comida, depois puxa a panela, que quando está pronto, puxa para o lado e pode servir campeiro. Essa chapa aqui, ela tá um pouco suja, mas a dona Elza, que é a dona da casa, a dona Elza, vem cá um pouquinho. Ela tem um segredo aí pra turma entrar, é uma dica do Paralelo Sul, para deixar essa chapa limpinha. O que a senhora faz? Eu uso polidor de carro, polidor número 2. Não é nada, não é aquela lixa de ficar com a unha preta? Não, tá úmido, tá meio morninho, a gente pega um bombril e dá uma passadinha com a pastinha, depois um bombril seco, dá uma esfregadinha e o jornalzinho tá feito. Pronto, tá tudo feito. Uma dica pra vocês que estão em casa, eu que tenho um fogão campeiro lá lá no meu galpão, e aí? Aí vamos colocar o alho para dar um tchan na galinha, né? Tem pimenta aí? Tem um pouquinho de pimenta, já foi colocado no começo. A pimenta faz parte tradicional. Eu não sei, eu sou um gaúcho, mas com pé na Bahia, né?
mas o gringo sabe que o gringo, se não tiver uma pimenta, ele não fica satisfeito. Também não tirou a pele da galinha, que Não. pode ser tirada também, retirada, né? Pode ser retirado, mas aí sabe que o gringo gosta de aproveitar a coisa. Couro mesmo. É. Colesterol, vamos embora, vamos Não, que vai. o couro da galinha não tem colesterol. Não? Não tem. Qual é o médico que te disse isso? O médico sempre diz que o couro da galinha tem colesterol, mas não tem. Quem tem colesterol é quem come. Nossa, tapa. Vamos colocar o tomate. Sim, senhor. Quanto tempo fica agora assim? Tem que... Agora daqui uns 2, 6 minutos dá pra colocar o arroz, né? E o arroz, daí coloca o arroz, daí você vai colocar água, não? Não, tem que deixar pra deixar o arroz um pouco, né? E a tua galinhada é caldenta ou é meio enxuta? Como é que... Olha, eu prefiro deixar ela caldenta. Aí, garoto. Enquanto esta baita galinhada do Beto não fica pronta, chama a mãe que o pai tá louco. Louco, 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 chama a mãe que o pai tá louco. Louco, 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 o pai é louco e bebe um pouco. Fiasquento louco das patas bebeu todo o garrafão. Ameaçou tirar as bombachas e revelar todo mundo. Vem colesterol. Aí, com a morena, era filha do patrão, a toronfone da gaita e mijou no fogo de chão. Louco, 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 chama a mãe do patrão. No próximo domingo tem mais atrações deste Rio Grande Gaúcho. Fique agora com a boa música nativista de Riozinho com o músico César Ismanioto. Até lá! Ao respirar o ar tranquilo da querência, encharco a alma com a seiva do chimarrão. Contemplo estrelas e a mata beijando o rio. Vejo na água o céu azul do meu rincão. O meu olhar que se mistura com a paisagem reflete a luz destas manhãs de sol dourado. Num pé de serra onde o vento adormecido refaz a vida deste vale abençoado. Sou parte do sul com raiz nesta terra, sou rastro de tropa, destino marcado, a sombra da tarde que apaga o horizonte, morada da lua que além destes montes encobre em seu manto esse galpão sagrado